Meu coração parou no instante em que vi a cena. Minha melhor amiga, Morgana, na minha cama com o meu marido, André. Eu ainda sinto aquele frio na espinha, a náusea subindo pela garganta, a sensação de que o mundo desabava. Ela, a mulher em quem eu confiava cegamente, armou tudo para que eu os pegasse em flagrante, só para me tirar da jogada. Era inveja pura, cruel e calculada. E hoje, vou contar a vocês como essa traição suja e premeditada virou a minha vida de cabeça para baixo. Quando isso aconteceu, eu tinha 36 anos e acreditava que minha vida era perfeita. André, meu marido de 39, era o homem que eu amava e com quem construí uma vida. E Morgana, de 36 anos, era minha melhor amiga desde a adolescência. Mais do que uma amiga, ela era praticamente uma irmã. Eu confiava nela cegamente, dividia meus segredos, meus sonhos, minhas preocupações. Achava que tinha sorte em ter essas duas pessoas tão importantes e leais na minha vida. Que inocente eu era. Desde sempre, a Morgana tinha um jeito de me copiar. Na adolescência, se eu gostava de uma banda, ela comprava todas as camisetas. Se eu usava um certo tipo de roupa, lá estava ela, semanas depois, vestida de forma parecida. Até os garotos por quem eu tinha uma queda, ela arrumava um jeito de se aproximar. Eu sempre vi isso como uma forma de admiração, sabe? Nunca me passou pela cabeça que aquilo pudesse ser inveja. Que erro fatal. André e eu tínhamos um casamento aparentemente sólido. 9 anos de companheirismo, de risadas, de planos. A gente se dava bem em tudo. Ele era atencioso, presente. Pelo menos era o que eu pensava. Nossa vida era confortável, tínhamos um apartamento aconchegante, carreiras estáveis. Eu me sentia completa. Morgana, por sua vez, também era casada. O marido dela, Marcos, de 40 anos, era um homem bom, íntegro, que a amava e fazia de tudo por ela. Eu via a relação deles e pensava que, assim como a minha, era uma parceria de verdade. Mal sabia eu que, por trás daquele sorriso doce e dos conselhos de amiga, Morgana nutria um desejo antigo e doentio pelo meu marido, o André. E pior ainda, uma inveja tão profunda da minha vida, de tudo o que eu havia conquistado, que a corroía por dentro. Com o tempo, essa inveja e obsessão começaram a se manifestar de maneiras sutis, que eu não enxergava na época. Morgana começou a se intrometer demais no meu casamento. Elogios exagerados ao André, comentários estranhos sobre liberdade no casamento, me incentivando a sair mais, a dar espaço a ele. Eu achava que ela só estava sendo moderna, me dando dicas para apimentar a relação. Havia algo estranho nos olhos dela quando ela olhava para o André, uma intensidade que eu sempre ignorei, atribuindo à nossa longa amizade. Pensava, é a Morgana, ela sempre foi expansiva. Mas a verdade é que era um olhar de cobiça, de posse. E o André? Ele parecia gostar da atenção dela. Pequenos flertes inocentes, pensava eu. Ele sorria para ela de um jeito que não sorria para mais ninguém, e eu atribuía isso à amizade que eles desenvolveram ao longo dos anos. Às vezes, eu pegava os dois em conversas sussurradas, risadinhas que paravam assim que eu me aproximava. Eu perguntava, do que vocês estão rindo? E eles sempre tinham uma desculpa esfarrapada, nada demais, coisa nossa. Eu apenas ignorava. Sempre pensava que era bobeira sentir ciúmes da minha melhor amiga. Eu sabia que ela nunca faria nada para me machucar. Há alguns meses comecei a notar pequenas coisas nas atitudes de André que começaram a me deixar desconfiada. Ele começou a chegar casa mais tarde do trabalho, cheirando a um perfume feminino, doce, que não era meu. Mensagens no celular dele que ele apagava rapidamente ao me ver por perto. Um dia, estava arrumando a gaveta de roupas dele e encontrei um bilhete escrito: "Você é o mais lindo de todos." Era uma letra feminina. Naquele momento, eu tive certeza que alguma coisa estava acontecendo. Eu fiquei cada vez mais insegura, com um medo latente de que André pudesse estar me traindo. E claro, com quem eu desabafava minhas inseguranças, minhas noites mal dormidas e meu pavor de ser enganada. Com a Morgana, minha melhor amiga. Ela me ouvia com atenção, com uma falsa empatia. Me dava conselhos, dizia para eu não pirar, que André me amava. Ela me incentivava a conversar com ele, a reacender a chama, a ser mais presente. E eu,
Ingênua e desesperada para salvar meu casamento, dava ouvidos a ela. Decidi que precisava de provas. Eu não era do tipo que fazia escândalo sem ter certeza. Eu precisava saber o que estava acontecendo. E se acontecia algo em casa enquanto eu estava fora. Foi então que, há algumas semanas, eu tomei uma decisão difícil. Instalei câmeras escondidas em pontos estratégicos da nossa casa. Com um peso enorme no coração, mas a intuição me gritava que algo estava errado. Eu tinha que ver com meus próprios olhos, ou melhor, com as próprias lentes. E a prova chegou de uma forma que eu jamais esperaria. Um dia, Morgana me ligou. Estávamos conversando sobre meu relacionamento e o medo do André estar me traindo, e ela me deu a grande ideia. Amiga, ela disse, por que você não faz uma surpresa para o André? Chega mais cedo em casa hoje, prepare um jantar especial, acenda uma vela, coloca uma música romântica, sabe? Para reacender a paixão, para vocês terem um tempo só de vocês. Ela estava tão convincente, tão efusiva, que por um momento pensei que ela realmente se importava com o meu casamento. Mas eu descobriria a verdade cruel logo logo. Ela me convenceu de que era o dia ideal. Eu segui o conselho dela, cheguei mais cedo. O coração batia forte. Não de paixão, mas de um nervosismo estranho. Uma ansiedade. Assim que abri a porta, percebi um clima estranho. Vi uma gravata jogada no canto da sala, próximo às escadas. Não era a forma como o André costumava deixar suas roupas. Ele era metódico, quase obsessivo com organização. Aquilo foi o primeiro sinal de que algo estava muito errado. Em seguida percebi alguns barulhos vindo do segundo andar. Barulho abafado, baixo. Subi as escadas devagar, o mais silenciosamente que consegui, sentindo o chão de madeira ranger sob meus pés. O som ecoava dentro de mim como se fosse um alerta. Meus ouvidos estavam tão atentos que até o bater do meu próprio coração parecia alto demais. No alto da escada, parei. Prendi a respiração. E lá estava. A porta do quarto entreaberta, e os sons que vinham de dentro me fizeram gelar. Me aproximei da porta do nosso quarto que estava entreaberta, como se fosse um convite cruel. Olhei pelo vão com as mãos geladas, o estômago revirando. E ali, na nossa cama, a mesma onde dormíamos juntos, onde sonhávamos com o futuro, estavam eles, André e Morgana. Os dois suados, ofegantes, completamente entregues um ao outro, rindo, como se aquilo fosse natural, como se eu não existisse. Na hora, tudo ao meu redor pareceu silenciar. Eu não sentia mais o chão. Por um segundo, o tempo parou. Tudo ficou em silêncio, exceto pelo som do meu coração, disparado, e da respiração irregular que tentei conter. Não era raiva ainda. Era um vazio, um buraco no peito, um tipo de decepção que não tem nome. Mas naquele momento, o chão rangeu debaixo de mim de novo. E foi o suficiente. André virou o rosto em direção à porta e me viu. O riso morreu no rosto dele. Ele ficou pálido. Seu corpo congelou. Os olhos arregalaram-se. Não, espera, amor, não é o que parece! Ele gritou, tentando se soltar de Morgana, puxando o lençol desesperado. Eu não disse uma palavra. Virei as costas e comecei a descer as escadas. Ele veio atrás, tropeçando, chamando meu nome, implorando para que eu o escutasse, tentando me alcançar. Por favor, me escuta, foi um erro. A gente pode conversar. Mas eu já tinha visto o suficiente. Quando cheguei à porta, me virei por um segundo. E foi aí que vi Morgana, parada no alto da escada, enrolada a um lençol, com os cabelos bagunçados e um sorriso no rosto. Fria, com o ar vitorioso. Ela não demonstrava remorso. Pelo contrário, parecia satisfeita. Porque esse era o plano desde o começo. Ela não queria só ficar com meu marido. Ela queria me destruir. Então eu não fiz escândalo. Não gritei e tentei não chorar. Apenas respirei fundo, virei as costas e saí da casa com a cabeça erguida. André gritou mais uma vez atrás de mim, mas não olhei para trás. Meu corpo estava em choque, mas minha mente estava mais lúcida do que nunca. O plano deles era me tirar da jogada. Mas o meu plano, eles jamais poderiam prever. Do lado de fora, no carro, eu me permiti um momento. Lágrimas percorreram meu rosto, indignada com a cena que tinha acabado de ver. As duas pessoas que eu mais confiava tinham me apunhalado pelas costas, mas uma risada baixa escapou dos meus lábios.
Não era de alegria, mas de um alívio de ter a confirmação e de uma satisfação por ter as filmagens das câmeras escondidas. Eram as provas que eu precisava. Eles se achavam tão espertos. Mas eu estava um passo à frente. Lá dentro, eu podia ouvir o André correndo, em choque, gritando o nome de Morgana. Ele estava apavorado. Ela provavelmente estava rindo por dentro, porque o plano dela de me tirar da jogada havia dado certo. Ou assim ela pensava. Mas aquele sorriso dela, de triunfo, seria apagado em breve. E não por mim diretamente, mas pelas suas próprias escolhas. Minha vingança seria silenciosa, cirúrgica. Eu tinha as provas. Eu tinha as ferramentas. E mais importante, eu tinha a clareza de que merecia algo muito melhor. Passei a noite em um hotel. Não consegui dormir, mas não estava em pânico. Estava calculando, revendo as imagens, processando a profundidade da traição. O rosto da Morgana, sorrindo na minha cama, ao lado do meu marido, se gravou na minha mente. Aquele sorriso seria a minha motivação. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados, mas o coração firme. Era hora de executar a primeira parte do meu plano, a parte mais amarga. Eu me levantei, ainda com os ecos da noite anterior martelando na mente, os gritos do André, o silêncio cortante de Morgana, aquele sorriso debochado que me perseguia até mesmo com os olhos fechados. Sentei em frente ao computador e abri meu e-mail. As mãos tremiam levemente, mas eu não hesitei. Já sabia exatamente o que precisava fazer. Eu procurei pelo contato de Marcos, o marido da Morgana. Eu o conhecia. Um homem gentil, tranquilo, decente, trabalhador. Sempre a tratou como uma rainha. Era visível nos olhos dele o quanto a amava, e talvez por isso fosse tão doloroso saber que ela estava esfaqueando esse amor pelas costas. Ele não merecia aquilo. Ninguém merecia. Abri as pastas com os vídeos gravados. Revi trechos para garantir que não restassem dúvidas. A mão dela acariciando André, os beijos, as palavras sussurradas, os risos, a cama bagunçada. A cumplicidade nojenta entre os dois. Escolhi os trechos mais claros, mais evidentes, mais irrefutáveis. Fiz questão de selecionar partes em que os rostos apareciam nítidos. Os sons estavam claros, e não havia espaço para interpretações ambíguas. Montei um e-mail. Curto. Sem floreios. Marcos, sei que esse não é o tipo de mensagem que alguém gostaria de receber, mas acredito que a verdade é um direito seu. Sinto muito. De verdade. Não por estar te mostrando isso, mas por saber o quanto vai doer. Você não merecia. Ninguém merecia. Assinado, Laura. Anexei os vídeos. Respirei fundo. A mão pairou sobre o botão de enviar por alguns segundos. Mas eu sabia que hesitar só prolongaria uma dor inevitável. Enviei. E no segundo em que a mensagem foi enviada, senti um misto confuso. Alívio. E culpa. Não por ter contado a verdade, mas por saber que um coração bom estava prestes a ser partido. Mesmo assim, no fundo, uma certeza me sustentava. Eu não destruí aquele casamento. Ela destruiu. Eu apenas tirei o véu. Cerca de 40 minutos depois, a resposta chegou. O nome Marcos apareceu na notificação e meu estômago afundou. Abri o e-mail com os olhos pesados. A primeira frase dele me atingiu como um soco. Eu estou em choque. Não consigo respirar direito. Ele continuou. Eu vi tudo. Vi e revi. Eu não queria acreditar, mas é ela. Eu me sinto um idiota. Eu não sei nem como te agradecer por ter tido coragem de me mostrar. Eu prometo te manter atualizada sobre tudo. Obrigado. Mesmo. Fechei o notebook com as mãos trêmulas. Um nó apertou minha garganta. Lágrimas queriam cair, mas eu as contive. Não era hora de desabar. Era só o começo. Enquanto isso, o celular não parava de vibrar. André havia me mandado mais de 20 mensagens. Me atende, por favor. A gente precisa conversar. Foi um erro, eu juro. Me deixa te explicar. Chamadas, áudios, tentativas desesperadas de minimizar o que não podia mais ser apagado. Eu não respondi nenhuma. Bloqueei as notificações e deixei o celular de lado. Porque agora, a bomba já tinha sido lançada e eu só precisava esperar para vê-la explodir. Não nas minhas mãos, mas no acampamento inimigo.
Naquele dia, voltei para casa no meio da tarde. Eu sabia que André estaria no trabalho até às 6 e precisava de algumas horas sozinha, ou melhor, acompanhada da única pessoa que sempre esteve ao meu lado de verdade: minha mãe. Quando minha mãe me viu, me abraçou em silêncio. Ela já sabia. Eu havia contado tudo para ela. Seus olhos marejados me mostravam a dor que ela sentia por mim, mas também a força com que ela segurava a minha queda. Sem dizer uma palavra, fomos até o quarto. Começamos a encaixotar tudo dele: roupas, livros, aparelhos, objetos pessoais. Separei tudo com frieza. Cada peça que eu pegava parecia uma cicatriz sendo virada do avesso, mas eu não chorei. Eu estava além do choro. Colocamos tudo em caixas e sacolas empilhadas na sala. A casa cheirava a limpeza e recomeço. Pouco antes das 6, minha mãe me deu um beijo na testa, disse que estaria sempre ao meu lado me apoiando e saiu. Eu quis enfrentar aquele momento sozinha. Momentos depois, ouvi a chave girando na fechadura. André entrou. Quando viu as caixas na sala, parou na porta. O rosto estava abatido, os olhos vermelhos, as olheiras fundas. Parecia que não havia dormido. E talvez não tivesse mesmo. Caminhou lentamente até o sofá, sentou-se com as mãos no rosto, como se tentasse entender o que via. Quando me viu entrando pela cozinha, tentou se levantar. A voz dele era um sussurro desesperado. Laura, a gente precisa conversar, por favor. Levantei a mão pedindo silêncio. Minha voz saiu firme, sem hesitação. André, suas coisas estão todas ali. Você tem 1 hora para sair daqui. Eu já falei com o advogado e pedi entrada no divórcio. Ele empalideceu. Deu um passo em minha direção, balançando a cabeça. Espera, não! Foi um erro, eu juro! Eu estava confuso. A Morgana me pressionou. Ela me seduziu. Tentei conter o nojo que subia na garganta. Patético. Ele ainda queria bancar a vítima. Não me venha com desculpas, André. Rebati, com a voz mais firme. Você teve várias oportunidades de fazer a coisa certa. Mas você escolheu trair. Escolheu deitar com minha melhor amiga na nossa cama. Escolheu mentir. E agora vai arcar com as consequências. Ele se aproximou mais, os olhos marejando, tentando pegar na minha mão, mas eu recuei. Por favor, eu te amo. Me dá uma chance. Foi um momento de fraqueza. A gente tem tanta história. Tínhamos. Corrigi. Nossa história terminou no momento em que você decidiu me apagar da sua. Ele viu. No meu olhar. Não havia mais espaço. Não havia brecha. Em silêncio, voltou para o sofá. Baixou a cabeça. Por alguns minutos, o único som foi o tic-tac do relógio da parede e o leve arrastar das caixas quando ele começou a empurrá-las em direção à porta. Menos de 1 hora depois, ele saiu, arrastando as malas. E a pouca dignidade que lhe restava. Fechei a porta atrás dele. Girei a chave. Encostei a testa na madeira e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz estranha, como se finalmente tivesse limpado minha vida daquilo que nunca foi amor de verdade. O clímax da história não foi um grande confronto com gritos ou cenas dramáticas. Foi algo mais profundo, o desmoronar silencioso da farsa que Morgana havia construído. E o mais marcante de tudo foi saber que eu não precisei mover mais um dedo para isso acontecer. No dia seguinte ao envio do e-mail, recebi uma ligação de Marcos, o marido de Morgana. Ele estava devastado, mas grato. E fez questão de me contar tudo o que aconteceu. Ele reuniu a família inteira dela na sala da casa onde moravam. Ninguém entendeu o motivo do encontro até ele conectar o computador à televisão e colocar os vídeos da traição para rodar. Sem aviso, sem introdução. Apenas deu play. As imagens falavam por si. Morgana e André, juntos, na cama. Risos, beijos, traição escancarada. Enquanto o vídeo passava, ele permaneceu em silêncio, de pé, observando a reação de cada pessoa ali. Morgana tentou interromper, chorar, dizer que não era bem assim, que era tudo mentira. Mas ninguém a escutava. A verdade era clara demais para ser negada. Marcos mostrou também o e-mail que mandei com a mensagem simples. A verdade sempre aparece. Sinto muito por você também. A família ficou em choque. Os pais dela, que sempre a trataram como um exemplo, ficaram sem reação. A mãe chorava, o pai mal conseguia olhar para ela.
A imagem que todos tinham de Morgana se desfez ali, diante dos olhos de quem ela mais prezava. Ela tentou se justificar, tentou me culpar, mas ninguém acreditou. Aquela era a verdadeira Morgana. E agora todos sabiam disso. Marcos foi direto. Disse que estava pedindo o divórcio no dia seguinte e que não havia mais nada entre eles. Após isso, Morgana entrou em colapso, gritou, esperneou, tentou de tudo para que ele não a deixasse, mas já era tarde demais. Ele saiu da casa, deixando Morgana arrasada, humilhada, sem marido e com a reputação destruída diante da própria família. Foi nesse momento que percebi. Eu não precisava estar lá para ver sua máscara cair. Ouvi cada detalhe pelo telefone e, sinceramente, foi libertador. Dias depois veio a segunda consequência. André finalmente entendeu tudo. Começaram a circular boatos entre os nossos amigos. Todos já sabiam da traição, mas agora sabiam também da armação. Ele ouviu de várias pessoas que Morgana havia planejado tudo desde o começo e que ele foi apenas uma peça no jogo dela para me atingir. Ele me ligou. Não era mais o homem arrogante e confuso. Era alguém em choque. Disse que se sentia usado, enganado, manipulado. Que ela o provocou, o conduziu àquilo, e que nunca houve sentimento verdadeiro. Ela só queria tomar o meu lugar. Ele estava com nojo dela e de si mesmo, por ter caído tão fácil. Eu ouvi tudo em silêncio. Não precisava dizer nada. Ele já tinha percebido sozinho quem era quem naquela história. Logo depois, André se afastou de Morgana de vez. Ela, que sonhava em tirar tudo de mim, perdeu tudo. Sem amiga, sem marido, sem amante. E rejeitada até por quem ela tentou conquistar. A verdade, no fim, cuidou de fazer justiça. E eu só precisei deixar que ela agisse. As consequências para Morgana foram devastadoras e imediatas. O divórcio de Marcos foi rápido e sem chance de reversão. Ele não quis saber de nada, e ela perdeu tudo. O apoio financeiro, a casa em que moravam e o respeito de uma família que a tinha acolhido. Ela teve que voltar para a casa dos pais, em outra cidade, sem emprego e com a reputação manchada. Ninguém queria estar perto dela. Ela se tornou a pessoa de quem as fofocas falavam, a mulher que armou contra a melhor amiga e traiu o próprio marido. Sua vida social desmoronou. André também colheu o que plantou. Ele ficou sem casa, sem mim e com a mancha da traição. Muitos de nossos amigos em comum que sabiam da história se afastaram dele, enojados com o que ele havia feito e com a covardia de tentar culpar Morgana depois. Ele teve que se mudar para um apartamento pequeno e enfrentar a realidade de que havia destruído seu relacionamento. Não tive mais contato com ele e não tive mais notícias. E eu? Eu segui em frente. O processo de divórcio foi tranquilo, já que ele não tinha muito como argumentar. Consegui manter a casa, que era em grande parte meu investimento. A princípio, a dor da traição foi imensa, mas a sensação de justiça, de ter agido com inteligência e calma, me deu uma força que eu não sabia que tinha. Me concentrei no meu trabalho, nas minhas paixões, e me reconectei com amigos verdadeiros que me apoiaram incondicionalmente. O desfecho para Marcos, o marido de Morgana, foi o mais surpreendente e feliz. Depois de algumas semanas da separação dele, começamos a conversar mais e viramos bons amigos. Ligávamos um para o outro para desabafar, para entender o que tinha acontecido, para processar a dor da traição que ambos havíamos sofrido. Ele era gentil, compreensivo, e tínhamos uma conexão que ia além da dor compartilhada. Ele era um homem íntegro. Eu sempre soube. As conversas se tornaram mais frequentes, e os desabafos evoluíram para trocas de experiências, risadas. Descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Começamos a sair, como amigos no início, mas a atração e o carinho mútuo eram inegáveis. Hoje, Marcos e eu estamos juntos há 8 meses. É uma relação construída na confiança, no respeito mútuo e na compreensão profunda do que é ser traído por alguém que se ama. É uma segunda chance que a vida nos deu, um recomeço que jamais imaginaríamos que viria de um cenário tão doloroso. A Morgana, com sua inveja e obsessão, acabou sem saber, abrindo o caminho para que duas pessoas que mereciam a felicidade se encontrassem. Essa experiência me ensinou as lições mais duras e valiosas da minha vida. Eu aprendi sobre a verdadeira natureza das pessoas, sobre a inveja silenciosa que pode corroer até as amizades mais antigas. Aprendi que nem todo sorriso é sincero e que a lealdade é um tesouro raro.
mas acima de tudo, aprendi sobre mim mesma. Descobri uma força interior que eu não sabia que possuía. A calma para enfrentar o caos, a inteligência para planejar minha própria proteção e a resiliência para seguir em frente. Entendi que a autovalorização é fundamental e que estabelecer limites é crucial para nossa saúde mental e emocional. A justiça, no final das contas, foi feita. Não foi através da minha raiva, mas através das próprias ações deles. O karma, como se diz, sempre encontra seu caminho. Morgana colheu a solidão e a ruína que ela plantou. André, a consequência de sua covardia. E eu ganhei uma nova vida, mais forte, mais sábia e com a paz de quem foi traída, mas jamais vencida. A vida deu uma reviravolta inesperada, e eu estou mais feliz do que nunca. É a prova de que, mesmo nas maiores dores, existe a oportunidade de um recomeço ainda melhor. Essa foi a minha história. Uma história de traição, de vingança e de uma reviravolta que ninguém esperava. Agora quero saber a opinião de vocês. O que você faria se descobrisse uma traição assim? Você teria agido da mesma forma, com essa calma e planejamento? Quem você achou mais culpado nessa história? André, pela traição? Ou Morgana, pela manipulação e inveja? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos emocionantes como este, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Sua interação nos ajuda muito a trazer mais histórias incríveis para vocês. Até a próxima!